Bom dia, retornamos então aqui com a questão 58 do CESP. Uma questão do Tribunal de Justiça do Ceará, 2008, cargo 15, oficial de Justiça Área Judiciária. Em relação à improbidade administrativa, julgue os itens que se seguem. A. Considere a seguinte situação hipotética. Antônio ocupou de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2006 exclusivamente o cargo comissionado de diretor de empresa pública responsável direto por todas as licitações. Em janeiro de 2007, o Ministério Público ajuizou a ação de improbidade administrativa contra Antônio por ilegalidade cometida em concorrência realizada no dia 20 de fevereiro de 2002. Nessa situação, em face da prescrição, a ação de improbidade administrativa não deve ser conhecida pelo juízo a que coberta a matéria. Alternativa B. Contra a decisão que não receba a petição inicial da ação de improbidade, cabe apelação para o autor. Alternativa C. A aprovação das contas do agente público por Tribunal de Contas afasta a possibilidade de incidência em ato ímprobo pelo servidor que o praticou. Pois bem, pessoal. Alternativa D. O juiz, antes do recebimento da ação de improbidade administrativa, deverá mandar notificar o requerido para que, dentro de 15 dias, apresente manifestação escrita. E a alternativa E. Mediante concessões recíprocas em que haja recomposição do dano, será lícito sancionar-se na ação de improbidade administrativa. Vamos aqui retornando então. Eu tenho que o titular de um cargo em comissão que exerceu ele de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2006 e que praticou um ato considerado como de improbidade em 20 de fevereiro de 2002, sendo que o Ministério Público interpôs a ação em janeiro de 2007. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, faltou o A, da primeira alternativa. Primeira alternativa, nessa situação, em face da prescrição, a ação de improbidade não deve ser conhecida pelo juízo a que couber a matéria. De modo nenhum, pessoal. Uma boa questão do CESP, que tem por base o artigo 23, inciso 1 da Lei de Improbidade. O que nos diz o dispositivo? Ora, em se tratando de ocupante de cargo em comissão ou exercente de mandato ou função de confiança, o prazo prescricional, que é efetivamente de 5 anos, começa a correr não da data do fato, mas da data em que se encerrou o exercício da função pública. Então, no nosso exemplo, apenas aqui em 31 de dezembro de 2006, ou seja, após quase 5 anos do cometimento do ato, considerado como de improbidade, é que começa o transcurso do prazo prescricional. Tranquilo. Alternativa B. Contra a decisão que não receba a petição inicial da ação de improbidade, cabe apelação para o autor. Vejam só, a lei de improbidade só fala expressamente do recurso que cabe contra o recebimento da petição inicial. Mas, pela aplicação da sistemática do CPC, contra uma decisão que não receba a petição inicial e que, portanto, extingua o processo, é cabível, de fato, o recurso de apelação. Alternativa C. A aprovação das contas do agente público por Tribunal de Contas afasta a possibilidade de incidência em ato ímprobo pelo servidor que o praticou. Só que nós já estamos cansados, né, pessoal, de saber que pelo artigo 22, inciso 2 da Lei de Improbidade, a incidência das sanções previstas na lei independe da aprovação ou rejeição das contas, seja pelo órgão de controle interno, seja por um tribunal ou conselho de contas. Seguindo aqui, a alternativa D. O juiz, antes do recebimento da ação de improbidade administrativa,
deverá mandar notificar o requerido para que dentro de 15 dias apresente manifestação escrita. Perfeito, pessoal. Esta é a regra que consta no artigo 17. Opa. Poxa, aqui. No artigo 17, parágrafo 7º da Lei de Improbidade. E a última, mediante concessões recíprocas em que haja recomposição do dano, será lícito transacionar-se na ação de improbidade administrativa. De modo nenhum. Sabemos que o artigo 17, parágrafo 1º, veda a transação, o acordo e a conciliação em se tratando de improbidade administrativa. Seguindo aqui, questão de número 59, advogado da União 2008-2009. Com base na lei número 8429, de 2 de junho de 92, a AGU poderá, em litis consórcio ativo com qualquer cidadão, ajuizar a ação de improbidade administrativa. Caso a conduta da parte ré da mencionada ação não tenha importado enriquecimento ilícito, mas causado prejuízo ao erário, estará tal parte sujeita às seguintes combinações: ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos durante o período de 8 a 10 anos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Pois bem, essa parte final aqui está perfeita no que toca às sanções cabíveis ao ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Está correto, então, o item? Não, né, pessoal? O erro está aqui. A AGU poderá, em litis consórcio ativo com qualquer cidadão. Infelizmente, como já sabemos, a ação de improbidade não pode ser interposta pelos cidadãos em geral, mas apenas pelo Ministério Público e pelas pessoas jurídicas interessadas. Essa é a regra, vou botar aqui, do artigo 17, vou botar aqui no cantinho, caput da Lei de Improbidade. Seguindo aqui, questão da número 60. Auditor Fiscal da Receita Estadual, Espírito Santo, 2008-2009, adaptada. A Lei de Improbidade é endereçada não somente ao agente público. Suas disposições são aplicáveis no que for cabível àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Perfeito. O enunciado corresponde exatamente à regra constante no artigo 3º da lei. Seguimos aqui, questão da número 61. Consultor do Executivo Cefaz Piauí, 2008-2009, adaptada. Pedro é servidor público do Estado do Espírito Santo, ocupa cargo exclusivamente em comissão desde março de 2002. Responde à ação de improbidade administrativa por ter, em janeiro de 2003, no mesmo cargo, praticado o ato de improbidade que importou no seu enriquecimento ilícito. Nessa situação, o prazo prescricional será de 5 anos, a contar do conhecimento do fato pela administração. De modo nenhum, né, pessoal? Sabemos aqui, pelo artigo 23, inciso 1, que se tratando de um servidor ocupante de cargo em comissão, o prazo é de 5 anos, mas inicia-se não a partir do conhecimento do fato pela administração, e sim a partir do término do exercício do cargo pelo agente público. Seguindo, questão de número 62. Analista Direito, embasa 2009. Acerca da lei de improbidade administrativa, considerando a jurisprudência do STF, julgue os itens a seguir. A. Segundo o entendimento do STF, no caso de ação civil por improbidade administrativa, mostra-se irrelevante
para efeito de definição da competência originária aos tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo, ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deve ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. Perfeito. O STF... Opa. O STF, já há uns 6 ou 7 anos, definiu que os fóruns por prerrogativa de função previstos na Constituição Federal aplicam-se exclusivamente na esfera penal. Portanto, não incidem sobre a ação de improbidade administrativa cujo processo deve iniciar-se perante a Justiça de primeiro grau. Correta a primeira alternativa. Seguimos aqui a alternativa B. A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, mas fica suspensa até a aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Errado, né, pessoal? A aplicação das sanções da lei, por força do artigo 21, independe tanto da efetiva ocorrência de dano erário como da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Alternativa C. O servidor público que, ao ser omisso, viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, deixando de praticar indevidamente ato de ofício, pratica ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Perfeito. Isso aqui é uma mescla, a questão do artigo 11, caput, e inciso 2. Seguimos aqui nossa penúltima questão do CESP, auditor, especialidade Ciências Jurídicas, Seconte, Espírito Santo, 2009. No que se refere aos agentes públicos e aos atos de improbidade administrativa, julgue o próximo item. Caso o empregado de uma sociedade de economia mista perceba vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, estará ele praticando um ato de improbidade administrativa e, se condenado judicialmente, o sujeitará à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, entre outras penalidades. Perfeito. A questão, o enunciado está em perfeita conformidade com a nossa lei de improbidade administrativa, caso eu tenha um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Como falei para vocês, né, apareceu essa expressão aqui no enunciado, pode fechar o olho. É ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Pois bem, e aqui a última questão do CESP, questão 64, técnico judiciário, área administrativa, TRE, Minas Gerais, 2008. Não constitui ato de improbidade administrativa considerado pela Lei 8429/1992 como atentatório aos princípios da administração pública. A. Praticar ato administrativo que dispensa ou declare a inexigibilidade de processo licitatório. B. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. C. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. D. Negar publicidade aos atos oficiais. E. Deixar de prestar contas quando for legalmente obrigado a fazê-lo. Vejam só. Qual das condutas relacionadas nas alternativas não constitui um ato de improbidade que viola o princípio da administração? Temos aqui a resposta correta na alternativa A. Veja o que diz a lei de improbidade no artigo 10, inciso 8. Ela qualifica como ato de improbidade causador de dano erário frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. O que diz a alternativa A?
praticar ato administrativo que dispensa ou declare a inexigibilidade de processo licitatório. Só que é um ato de improbidade? É, apenas se a declaração for ilícita, se a dispensa ou inexigibilidade for indevida. Ora, caso contrário, pessoal, é uma conduta ordinária de um agente no exercício da função. Tranquilo. E aí as demais alternativas, sim, a B e a C. A D e a E referem-se a atos de improbidade que violam princípios da administração. Vejam só, paramos por aqui. Na próxima aula, iniciaremos outra lei, a Lei 978499, que regula o processo administrativo na esfera federal. Obrigado a todos e até lá.